Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão da primeira turma lá do STF que aceitou a denúncia contra Bolsonaro. Não é nenhuma novidade aí, todo mundo sabia que eles iriam aceitar, da mesma forma que todo mundo sabe que no final eles vão condenar Bolsonaro pelo, entre aspas, golpe que não existiu, porque eles precisam disso. Eles já cometeram tantos erros, tantos abusos nessa ditadura de merda do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, que eles precisam que tenha um golpe para eles poderem justificar as merdas todas que eles fizeram no passado. Se chegar agora e disser que não tem golpe, como é que eles vão fazer, né? Então a gente sabia que seria isso, houve alguma expectativa de mudança com o voto do Fux ontem, mas no final acabou acontecendo o que a gente já imaginava que iria acontecer mesmo. Aceitaram a denúncia contra Bolsonaro, Bolsonaro se tornou réu nessa ação aí do inquérito do golpe, né? Vamos ver o que acontece a partir daqui. Eu vou falar algumas coisas sobre o que aconteceu durante a audiência. O pessoal está preocupado, estão preocupados com a lei Magnitsky, muito preocupados. E tem outros problemas nessa história também. Essa notícia foi sugerida por Vou Escolher Sua Pauta Quando Eu Quiser, Xandão Potter e a prisioneira que usou o batom e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira turma do STF recebeu a denúncia contra Bolsonaro e outros 7 acusados que estavam sendo julgados junto com ele. Lembra o inquérito do, entre aspas, golpe? Tem um monte de gente, são 33 pessoas no total, mas vão ser analisadas as denúncias por partes, né? Então, para surpresa de absolutamente 0 pessoas, o STF aceitou a denúncia contra Bolsonaro. Bolsonaro se torna réu, né? Em tese, existe agora o período para produção de provas, tanto da defesa quanto da acusação, e vai ter o julgamento mais adiante. Tem um monte de recursos, ainda tem recurso dessa decisão, tem as outras decisões, tem mais um monte de coisa para acontecer, mas infelizmente parece que é aquele caso, é julgamento com cartas marcadas, né? Já vai ser isso daí mesmo que a gente já está esperando, já estava esperando. Bom, o que teve de diferente no julgamento de hoje? Lembra, teve 2 sessões ontem, Bolsonaro esteve presente nas 2 sessões, mas hoje ele optou por não estar presente. Não sei muito bem qual foi a lógica dele para estar presente ontem e não estar presente hoje, porque ele não queria ouvir o veredito, né? Não queria ouvir a aceitação da denúncia. Pode ser por algum outro motivo. O fato é que ele comentou essa denúncia depois, dizendo que é jogo de cartas marcadas, é o que a gente está sabendo mesmo, é uma... Aqui, ó, querem impedir que eu ganhe, que eu chegue livre às eleições, porque sabem que numa disputa justa não há candidato capaz de me vencer, e ele tem toda a razão nisso daqui, né? O que eles não estão preparados é que, mesmo que o Bolsonaro não concorra, a direita vai estar presente e a direita vai reabilitar Bolsonaro, não importa o que eles façam. Esse pessoal está criando todos os precedentes que amanhã vão ser usados contra eles mesmos nessa história, né? Ontem chegou a haver uma parte de esperança, porque o Fux chegou a se colocar contra a decisão do Alexandre de Moraes em alguns momentos. Ele falou que deveria ser feito o julgamento no plenário principal, não na primeira turma, o que está de acordo com a jurisprudência do STF, mas é aquilo que eu expliquei para vocês. Por que o Alexandre de Moraes queria na primeira turma? Ele queria na primeira turma porque ele sabe que vai ser mais rápido, que não tem nenhum problema, que não vai ter recurso, e também porque ele quer ter a decisão unânime, que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Decisão unânime, recebe a denúncia do Bolsonaro de forma unânime, né? Todo mundo votou pela denúncia do Bolsonaro, era isso que ele queria. Se fosse para o plenário, o André Mendonça, o Cássio Nunes poderiam votar contra, e daí ele não teria uma denúncia unânime, né? De novo, é o que eu falo para vocês, esse processo é um processo de propaganda, é um processo político, não é um processo judicial, né? Enfim, o Fux falou que, entre outras coisas que ele apontou ontem, lembra que ontem ele falou que o Fux divergiu do julgamento do Bolsonaro, mas foi voto vencido, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, e também teve uma situação em que ele falou que nós devemos avaliar a ilegalidade dessas delações sucessivas, né? Porque a defesa do Bolsonaro argumentou, de forma muito correta, que o Mauro Cid fez um total de 7 delações premiadas, que foram sendo alteradas até chegar numa que o STF estava satisfeito, e que isso claramente é um abuso, né? Se havia um acordo de delação premiada, ele falou que ele queria e acabou. Ele não pode ficar inventando versão até ter uma versão que agrada ao investigador ou ao promotor, ou pior, ao juiz, né? E, enfim, essa é a situação. Teve o Fux falando isso, o racha
que a gente mencionou ontem no STF está claramente acontecendo, claramente tem gente preocupada com os rumos que as coisas estão tomando, está ficando muito óbvio o partidarismo do Alexandre de Moraes nessa história, então o pessoal está sim preocupado, né? Por exemplo, saiu essa matéria aqui, ó. Lei Magnitsky foi criada para punir inimigos, não há fundamento para aplicá-la contra Moraes, dizem advogados. Os advogados aqui, no caso, não sabem, né? Porque, em tese, a Lei Magnitsky foi aplicada contra a Rússia, mas no momento que a Rússia já não era inimiga dos Estados Unidos, né? Foi aplicada contra regimes que mataram jornalistas e que corromperam direitos humanos, e o Alexandre de Moraes cumpre todas essas prerrogativas. O Alexandre de Moraes matou o Clezão, o Alexandre de Moraes torturou não sei quantos presos políticos, o Alexandre de Moraes expulsou não sei quantos jornalistas do Brasil. Está mais do que claro que sim, esse caso, a Lei Magnitsky se aplica ao Alexandre de Moraes. Chega a ser engraçado o pessoal aqui do Portal Terra falando que não vai ser aplicado, não, que isso seria uma afronta à soberania do Brasil. Ué, não é afronta sobre aqui, ó. Se for aplicada, configura uma violação ao princípio da soberania nacional. Não, vocês estão enganados. Não se afronta, não se aplica isso não. Por quê? Porque ele está sendo condenado lá nos Estados Unidos, e os Estados Unidos teve por bem colocar ele nessa lista, e as sanções são todas lá nos Estados Unidos. Em momento algum eles exigem que a justiça brasileira faça alguma coisa, né? Tanto que, na época, né, quando surgiu a Lei Magnitsky, a justiça russa disse que não teve nada demais, não. O cara morreu porque, sei lá, né, escorregou ali da calçada, ali, escorregou da janela, caiu da janela, depois de tomar um chazinho que ele passou mal, não sei o que lá. Não teve nada de errado, não. É a mesma situação aqui. A justiça daqui também vai dizer que tá tudo certo. O problema é que não tá. A gente sabe que não tá, né? E, de novo, aqui, uma sanção unilateral imposta por um país estrangeiro não deve ter validade em território brasileiro. Não vai ter validade em território brasileiro. O Alexandre de Moraes não vai poder entrar nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não vai poder ter nenhum bem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não muda nada. O Alexandre de Moraes não vai poder ter nenhuma conta em nenhum banco que tenha alguma parceria com os Estados Unidos. Ele pode pegar qualquer banco do mundo que não mexa com os Estados Unidos. Tem um monte de banco no Irã, na Coreia do Norte, na Rússia, que não lida com os Estados Unidos. Ele pode escolher qualquer um desses bancos. Infelizmente, aqui no Brasil, todos eles têm negócio com os Estados Unidos, todos eles seriam abraçados pela Lei Magnitsky, né? Ou a menos que algum banco decida, né, sair com isso, né? Aqui, ó, o Brasil deve ter autonomia e soberania para determinar quais leis válidas em seu território nacional. Sim, o Brasil tem soberania para isso. A questão toda é que o Alexandre de Moraes, ele inventou leis da cabeça dele. Não tem nenhuma lei que garanta a proibição de perfis no Brasil. O Alexandre de Moraes inventou essa lei da cabeça dele. O Brasil tem soberania para inventar as próprias leis da maneira correta, através do legislativo. O legislativo legisla, o judiciário deveria só julgar. Quando o judiciário começa a inventar a lei, esse é todo o problema, né? E nesse caso aqui, o pessoal está tentando dizer que não, que o Alexandre de Moraes não precisa ter preocupação, não. A impressão que dá é que eles fizeram essa matéria aqui pro Xandão. Xandão, preocupa não, não vai dar nada, Xandão. Os Estados Unidos só faz isso com o inimigo e não sei o que lá. Não, a Rússia não era inimigo mais dos Estados Unidos, já tinha acabado a União Soviética. A Rússia já era amiga dos Estados Unidos quando surgiu essa lista. Foi em 2004, pô. 2004 foi outro dia. Enfim, aí ele disse aqui que a lei proíbe que ele tenha bens nos Estados Unidos e proíba que ele entre nos Estados Unidos. É muito mais do que isso. A lei Magnitsky proíbe que qualquer banco associado aos Estados Unidos tenha relação com essa pessoa. Então não vai ser só lá nos Estados Unidos, não. Mas de novo, isso quer dizer que os Estados Unidos está interferindo na legislação brasileira ou na soberania brasileira? Não, é só um banco nacional qualquer simplesmente cortar todas as relações com os Estados Unidos e passar a atender só o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Vai quebrar, mas ele pode fazer isso, qualquer banco pode fazer isso, sem problema nenhum. No Irã tem um monte de banco assim, na Rússia tem um monte de banco assim, Coreia do Norte, putz, um monte de banco. Nem na China pode, porque os bancos da China também têm ligação com os Estados Unidos, né? Então o pessoal aqui, ó, essa lei não tem aplicabilidade no caso Moraes. Parece que eles estão falando um negócio tipo assim, Moraes, vota tranquilo, porque não vai ter problema, né? Aqui, ó, enquadrar o ministro como um violador sistemático dos direitos humanos. Mas é exatamente isso que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele está violando sistematicamente a liberdade das pessoas, a liberdade de expressão e até a liberdade física do pessoal que foi preso no dia 8 de janeiro, né? Então, o que eu vejo aqui acontecer é isso. O pessoal
pessoal diz que não, diz que está tranquilo. Não, aliás, o Alexandre de Moraes mandou um recado para os Estados Unidos, falou que não tem problema, que a gente decide de forma soberana aqui, não sei o que lá. Eu quero ver quando a bota bater na porta dele, como é que vai ser, que vai acontecer isso, né? Aqui, ó, Estados Unidos monitoram o julgamento de Bolsonaro e preparam ataques para desmoralizar a justiça brasileira. Não é ataque para desmoralizar a justiça brasileira, é ataques contra pessoas criminosas, como Alexandre de Moraes, como as pessoas do governo Lula que estão apoiando esse pessoal, como Paulo Gonet. Eu tenho certeza que quando jogar inseticida nesse ralo, as baratas vão correr tudo, meu amigo. Pode ficar tranquilo que quando o inseticida chegar vai ser um corre-corre de barata. Já fizeram essa experiência? Pega aquele desinfetante, aqueles negócios de matar barata, vai num bueiro na rua e joga para vocês verem como é que funciona. Cara, uma montanha de barata saindo, é lindo de morrer. Bolsonaro pode ser culpado, mas o STF não é inocente. Ou seja, esse é o grande problema da história. Todo mundo está vendo que esse julgamento do STF é um absurdo. Mesmo quem não gosta do Bolsonaro, Mário Sabino não gosta do Bolsonaro, acha que Bolsonaro é um golpista mesmo, não sei o que lá, é coisa e tal. Eu discordo dele, eu não vi nada de golpe do Bolsonaro. Mas é o que eu falo para vocês, até quem não gosta do Bolsonaro, até quem não é bolsonarista, tá olhando para esse julgamento e tá falando, puta que pariu. Foi o que o Bolsonaro falou aqui, ó. O julgamento do Mensalão, esse julgamento dele está sendo 14 vezes mais rápido que o julgamento do Mensalão. Como é que pode isso? Que lógica tem isso de correrem para condenar o cara a qualquer custo, né? É uma coisa realmente assustadora o que eles estão fazendo. É uma violação gravíssima no final das contas, né? Então, tá explicitando para todo mundo isso, né? E também o caso do cara lá da Débora, né, que escreveu com batom. Aliás, isso é uma outra observação interessante, né? O Alexandre de Moraes falou que o 8 de janeiro não foi um passeio, querem criar uma narrativa que tinha velhinhas com Bíblia na mão, pessoas que estavam passeando com batom e passaram um batonzinho na estátua e não foi isso, o pessoal era violento, não sei o que lá. Olha a cara da Débora, uma cara de criminosa, de não sei o que lá, né? Deve ter falado isso, né? Mas aí que tá, bicho, não tem jeito. Esse pessoal tá iludido, achando que a bolha dele tá com a razão. A bolha dele certamente tá achando que tá tudo certo. Tem que condenar 14 anos mesmo. O que o pessoal tá vendo, até o Fux tá vendo, é que, cara, do lado de fora o pessoal não tá com essa visão não, Xandão, o pessoal não tá com essa visão mesmo, né? E o mais engraçado é que foi justamente nesse julgamento em que o Alexandre de Moraes, ele chegou lá, mostrou um monte de coisas para, né, as imagens e coisa e tal, fazendo como deveria fazer o PGR, o acusador. Um juiz jamais deveria falar, olha só como é que foi culpado mesmo, olha lá aqui, ó, culpado, tá vendo? Ó, culpado. Isso é papel do PGR, Moraes, isso é papel do procurador. Juiz é o cara que tenta estabelecer a justiça. Para isso, ele não pode estar nem do lado do procurador, nem do lado do autor da ação, do réu. Ele tem que estar no meio do caminho. O Alexandre de Moraes fez um showzinho mostrando imagens e não sei o que lá, fez um PPT lá para mostrar que não, é todo mundo culpado mesmo, é todo mundo culpado. Cara, o Gonet vai perder o emprego dele, o Moraes, não precisa mais do Gonet, pô, você já vai lá, já senta, já faz acusação junto, pô. Cadê o devido processo legal nessa porcaria, né? Ou seja, acabou completamente. O Alexandre de Moraes está agindo como procurador. Ele é a vítima, porque supostamente o golpe iria matar ele, ele é o acusador, ele é o PGR, mostrou um PPT lá, não, porque isso daqui, ó, tá fazendo aqui, e é pessoal perigoso mesmo, que a Débora tinha um batom que era incendiário, que o batom ia pegar fogo, ia lançar chamas na justiça, ou sei lá qual foi a coisa que ele falou ali. Ou seja, o cara fez o papel de acusador, o papel de promotor, uma coisa absurda, né? Enfim, e o que todo mundo está vendo, inclusive o Fux está vendo, e eu imagino que isso vai ficar mais claro à medida que essa coisa for caminhando, é que isso que o Hélio Schwartzman está falando. O Hélio Schwartzman é outro que não gosta do Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Teve coluna dele na época da pandemia falando, Bolsonaro poderia morrer, seria tão bom se o Bolsonaro morresse, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, e o que aconteceu, né? Ele está falando aqui que, ó, Bolsonaro acabou, e ele toma cuidado para falar que não acabou, e eu também estou falando isso, ao contrário, Bolsonaro está crescendo com essa perseguição do STF, porque eu falo para vocês, o que está acontecendo no mundo é o crescimento do sentimento antissistema. O anti-establishment, o pessoal que é revoltado contra o sistema, está crescendo, os libertários, é nós mesmo. E aí o que acontece? Quando o sistema começa a perseguir uma pessoa, como perseguiu o Trump lá nos Estados Unidos, isso dá força para ele.
e tá dando força pro Bolsonaro. Esse pessoal pode não estar percebendo o que eles estão fazendo, eles estão criando um monstro, e o Fux talvez já tenha percebido isso. Talvez outras pessoas no STF já tenham percebido isso. O STF está criando uma armadilha para si próprio. A direita tende a crescer no Brasil. Em algum tempo teremos juízes de direita no Brasil e essa condenação toda vai voltar atrás. Não apenas isso, como pode ser que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que estão fazendo. Um juiz que faz uma defesa mais apaixonada. Cara, o Gonê, bicho, o Gonê ficou no chinelo perto do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes fez a acusação ali, mas falou que é todo mundo culpado mesmo, e tem que botar na cadeia, jogar a chave fora e coisa e tal. Cara, não tem procurador melhor que o Alexandre de Moraes. E o problema é que ele deveria ser o juiz, né? Aqui, ó, as imagens dele passando lá. Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.